exposições a respeito da glória de Cristo durante esses 2 fins de semana, esse, hoje e o próximo. E no mês de maio nós estaremos focados mais no tema família. Mas eu quero chamar os irmãos a olharmos para a glória do nosso Salvador. Nós expomos Esdras e Neemias, e nesses dois livros nós podemos ver como que aquela obra de restauração era a respeito do nosso Redentor, apontava para o nosso Salvador. E nós queremos olhar para a glória dele, esse Senhor glorioso que nos salvou. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do verso 2 ao 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 2 ao 8. A transfiguração de Cristo, um vislumbre da glória do nosso Salvador. Marcos, capítulo 9, do verso 2 ao 8, diz assim a santa palavra do nosso Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus bendito, nós te damos graças pela sua palavra. Quão preciosa é a tua palavra, Senhor. E quão maravilhoso é podermos sentar na tua presença e ouvir a tua voz pela exposição da tua palavra. Por isso, ó Deus, agora pedimos que o Senhor, com graça e poder, fale ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, remova os impedimentos que o pecado, a queda, colocaram em nosso entendimento, colocaram em nosso coração, para nos impedir de compreender a vontade do Senhor. Remova, Senhor, esses impedimentos, pelo agir poderoso do Teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos para que vejamos a glória do nosso Salvador. Destapa os nossos ouvidos, Senhor, para que ouçamos a Tua voz. Quebrante o nosso coração, Senhor, prepare-o como solo para receber a boa semente do Evangelho. Ó Deus, fala ao nosso coração, nós te rogamos, no nome santo e bendito do nosso amado e glorioso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu creio que vocês já devem ter passado por uma experiência semelhante a essa que eu vou mencionar agora. Eu sou professor e eu acompanho todos os anos a chegada dos alunos do 5º ano no 6º ano. E eu não sei se vocês, como pai, que já tiveram essa experiência de preparar o seu filho para sair do 5º ano para o 6º, se vocês tiveram a experiência de explicar para eles que seria uma nova fase. E algumas crianças chegam muito ansiosas no 6º ano. Para elas é uma mudança de mundo, porque o 5º ano, o máximo que eles tinham era 3 professores. A professora, geralmente a professora titular ou professor titular, um professor de educação física e, em alguns casos, um professor de inglês. Algumas escolas, somente 2 professores. E, de repente, essa criança com 10, 11 anos de idade é mudada para uma nova realidade, onde ela vai ter uma série de novas disciplinas e ela vai ter muitos professores trocando de horários várias vezes no dia. E a cada momento ela recebe um professor novo na sala para orientar. Algumas crianças ficam tão ansiosas
que elas ficam querendo entender todo o processo em um dia só e perguntam: tio, como é que é? Agora, depois que o senhor sair, vai chegar outro professor? E será que nós vamos dar conta? E aí alguns desesperam e dizem: eu não vou dar conta. Se com um professor só eu não dava conta, e agora com tantos? Parece uma experiência angustiante para uma criança, difícil para uma criança. Mas essas crianças precisam crescer, elas precisam amadurecer, elas precisam ser jogadas num nível maior, elas precisam ser tiradas daquela série que elas já completaram e ser lançadas numa nova fase em que novos desafios e lições mais difíceis serão aplicadas. Agora pense nos discípulos do Senhor Jesus em relação aos aprendizados que eles estavam tendo com o Mestre, com Jesus Cristo. Nós podemos olhar para a história dos discípulos como se eles estivessem naqueles 3 anos na escola da fé. E Marcos coloca isso de uma forma muito maravilhosa, porque Marcos vai do primeiro capítulo até o 7º, mostrar, e é intencionalmente o próprio Jesus que define isso, mostrar como Jesus se preocupa em revelar aos seus discípulos que ele era o Deus homem, em revelar sua divindade, o seu poder e que ele era o cumprimento das antigas profecias do Antigo Testamento. Até o capítulo 7, cada vez que o Senhor Jesus realizava um milagre diante dos olhos dos seus discípulos, ele dizia aos discípulos e dizia àquele que recebia o milagre que não espalhasse a notícia, que não contasse o que havia acontecido. Isso é chamado na teologia de o segredo messiânico, que o Senhor Jesus intencionalmente manteve nesse primeiro momento do seu ministério. Ele não fala da sua morte, não fala muito da sua morte, da necessidade dele padecer, dele sofrer e de ele ser sepultado e ressuscitado ao 3º dia. Esse é um assunto que é pouco mencionado nesse primeiro momento enquanto Jesus zela ou preocupa-se em manter escondido ou revelado só aos seus discípulos, só um grupo mais próximo, que ele era o Messias. No capítulo 8, então, nós chegamos naquele ponto, no ápice do livro de Marcos, quanto ao segredo messiânico. Porque ele vai conduzindo os seus discípulos para que os seus discípulos chegassem no momento de compreender quem ele era. E aí, quando havia dúvidas a respeito de quem ele era, os discípulos de João vieram interrogar: quem é esse? Outros vieram perguntar: quem é ele? E então o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que sou? E então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa grande confissão marca um ponto de transição muito importante no ministério de Jesus Cristo. A partir dessa confissão, o Senhor Jesus já não preocupa mais com o segredo messiânico e ele começa a contar abertamente quem ele é e a falar aos seus discípulos a necessidade que ele tinha de morrer, de padecer, de ser sepultado depois da morte e de ressuscitar ao 3º dia. Mas nesse momento específico, ele começa também a introduzir um tema para os seus discípulos, que é o tema da glória do reino de Cristo. E o capítulo 8, o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9 é exatamente essa abordagem desse tema antes da transfiguração. Se você ler o verso 38, você vai ler o seguinte: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ele avisa que ele virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ele anuncia uma vinda gloriosa futura, uma vinda gloriosa em que ele marcará o destino final da humanidade. No verso 9, no capítulo 9, no verso 1, nós lemos: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam chegado com poder o reino de Deus. Então, aqui mais uma vez, o Senhor anuncia o reino da sua glória.
anuncia o poder do seu reino, a glória do seu reino. E aí passa-se um tempo, depois desse evento em que o Senhor Jesus fala da glória do seu reino, do reino vindouro, passam-se 6 dias e ele toma uma das decisões mais importantes naquele momento, que era de revelar-se a 3 dos seus discípulos. Não entendemos, não sabemos exatamente por que razão o Senhor Jesus decidiu revelar-se gloriosamente somente àqueles 3 naquele momento. Mas aquela revelação foi para todo o seu povo, tanto que hoje nós temos o conhecimento dela. Mas naquele momento, somente aqueles 3. Nós sabemos que eram 3 muito próximos do Senhor Jesus. E em outros momentos em que Jesus foi ao monte orar, a gente viu esses 3 acompanhando o Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João. Sempre próximo do Senhor Jesus. E esses 3 foram escolhidos para subir num determinado monte com o Senhor Jesus Cristo. Isso logo após dele falar dos seus sofrimentos aos seus discípulos, prometendo-lhes a glória do seu reino. O que foi isso que aconteceu no capítulo 9? Que só esses 3 viram, que é chamado de a transfiguração, baseado na palavra que foi usada aí no verso 2, que ele foi transfigurado diante deles. Essa transfiguração, que nós vamos entender melhor a natureza dela e como ela ocorreu, ela tinha um objetivo muito claro naquele momento para esses discípulos, e eles eram as testemunhas que deveriam depois relatar o que eles viram. Em primeiro lugar, era um encorajamento para os discípulos, porque pela primeira vez ele tinha falado abertamente que ele sofreria, morreria e seria sepultado. Isso certamente teve um impacto sobre os discípulos. Então, em primeiro lugar, esse evento era um encorajamento para aqueles discípulos naquele momento. Em segundo lugar, esse grande evento, a transfiguração, é o cumprimento de uma antiga profecia que foi dada a Moisés, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Deuteronômio. Também, essa profecia, ou essa transfiguração, é um paralelo com o que aconteceu com o próprio Moisés no Antigo Testamento, no monte, e que acaba apontando para o Senhor Jesus. E aqui nós vimos 2 personagens aparecendo aqui do Antigo Testamento, Moisés e Elias, e os 2 tiveram a experiência de uma revelação poderosa do Senhor no monte. Aqui nós vimos então a glória do Filho de Deus revelada de um modo especial a 3 dos discípulos do Senhor. Leiamos novamente o verso 2 e 3. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Quem esteve hoje pela manhã na sede, viu quando o pastor Jefté, na introdução, mencionou diversos eventos do Antigo Testamento em que Deus revela a sua glória no monte. E aqui o Senhor leva os seus discípulos a um monte para uma dessas revelações de sua glória, como ele costumava fazer. É claro que aqui não está se criando uma teologia de que no monte é o melhor lugar para encontrar-se com Deus, ou que, como algumas igrejas têm ensinado, que orar no monte é mais eficaz do que orar no quarto. Não é isso, mas o fato de que a glória do Senhor está sendo revelada de modo alto, elevado. A glória de Cristo será revelada de modo alto e elevado para os seus discípulos. E aqui nós vimos algo maravilhoso. Algo maravilhoso acontece aqui. E nós descobrimos nesses 2 versos que Deus, ou Cristo Jesus, é ao mesmo tempo
Deus escondido e Deus revelado. Veja o que diz o verso 3. As suas vestes, tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então ele é tomado de uma áurea de glória, que os seus discípulos o vê de uma forma extraordinária. E aqui nós vimos Cristo sendo revelado como o Deus escondido e o Deus revelado. Como podemos entender essa afirmação? Bem, aqui nós vimos o Senhor Deus manifestando a sua glória, e nós lemos nas Escrituras que Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus na terra. O que nós lemos hoje no início do culto? Hebreus, capítulo 1, especialmente o verso 3. Ele que é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. Como Paulo também diz, ele é a imagem dos Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Nós vimos então que Jesus Cristo é na terra a revelação da glória de Deus. Nós vimos no domingo passado que muitos homens desejaram ver a glória de Deus, mas que ninguém podia ver a glória de Deus na sua plenitude, porque ninguém de nós tem estrutura para vê-la. Quando Moisés desejou ver a glória de Deus, o Senhor disse: olha, eu vou passar de relance, você fica atrás da pedra e eu vou passar na fenda. Quando eu estiver de costa, você olha e você vai ver a minha glória pelas costas, rapidamente. Exatamente porque Moisés não tinha estrutura para ver a glória de Deus. Quando Moisés vê a glória de Deus no Monte Sinai, a glória de Deus está escondida em Cristo. É Cristo que apresenta no Monte Sinai. É Cristo que fala com Moisés no Monte Sinai. Toda vez que alguém vê de fato a glória de Deus está escondida em Cristo. Então a encarnação é esse ato maravilhoso, glorioso, de Deus esconder a sua glória para trazê-la para perto de nós. Deus esconde a sua glória no véu da carne de Cristo para trazê-la para perto de nós e revelá-la a nós em doses suportáveis. E assim Cristo revela a sua glória. E aqui ele decidiu revelar essa glória de um modo mais amplo, levando os seus discípulos ao monte para que eles pudessem vê-lo transfigurado. Foi transfigurado no monte, e nós vimos que algo semelhante acontece quando Moisés vê a glória de Deus no Monte Sinai, em Êxodo, no capítulo 24. Do mesmo modo, Elias também vê a glória de Deus no Sinai. O monte, ele é chamado também de Horebe, né? Quando nós vimos algumas menções à lei de Deus, a lei do Senhor foi dada a Moisés em Horebe, e o mesmo monte que em 1 Reis 19 é mencionado que Elias se escondeu, o lugar onde Elias se escondeu. Ele foi para o monte por ordem do Senhor, porque lá o Senhor queria falar com ele. E ele então esconde-se na caverna daquele monte. E então vem um vento impetuoso, e vem duas formas de manifestação, e o Senhor não está naquelas manifestações. Mas até que vem uma brisa silenciosa, e a voz do Senhor fala a Elias naquela brisa silenciosa. Aqui a gente vê esse paralelo da glória manifestada de um modo extravagante no Monte Sinai, mas da glória manifestada de um modo suave na caverna no Monte Sinai. Moisés, vendo a glória do Senhor e descendo do monte com o rosto resplandecente, ao ponto de ter que cobrir o seu rosto, e Elias, ouvindo docemente a voz do Senhor numa brisa suave. Cristo é esse sopro suave de Deus na terra, para manifestar a sua glória, para que pecadores como você e eu possamos ver a sua glória. Mas nesse evento em especial, ele abriu um pouco mais do véu para que os seus discípulos pudessem vê-lo. As suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro podia alvejar. Não tinha ninguém que podia criar uma roupa tão branca,
tão resplandecente como aquela do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 17, relatando o mesmo evento, no verso 2, diz assim: e ele foi transfigurado diante deles, e não somente as suas vestes, mas o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como forte luz. Aqui já uma descrição de Mateus, não somente das roupas, mas do rosto glorioso do nosso Salvador. E nós vimos em Coríntios, Paulo falando que nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus revelada na face de Cristo. Lembra como Moisés desce do monte com o rosto brilhando? Moisés apontava para esse evento. Quando o verdadeiro profeta, Cristo Jesus, o grande profeta, também tem o rosto brilhando, resplandecendo para os seus discípulos. Lucas, no capítulo 9, verso 39 ou 29, diz assim: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Cada autor relata de um modo diferente para que nós possamos ter uma completa compreensão do que aconteceu ali. Foi um extraordinário milagre perante a face dos discípulos, dos 3 discípulos. Irmãos, foi algo tão maravilhoso que o texto dá a ideia que Pedro, Tiago e João ficaram esbabacados, ficaram meio bobos diante da glória do Senhor. Tanto que o texto diz que Pedro falou alguma coisa assim, muito sem sentido. Senhor, vamos armar uma tenda aqui? Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. E aí o texto nos confirma, no verso 6, que eles fizeram isso porque não sabiam nem o que dizer, porque estavam aterrados, estavam cheios de temor, cheios de terror, diante daquela visão gloriosa do Senhor. A palavra aterrados aqui tem a ideia de estar com tanto medo de ficar paralisado, esbabacado. Foi isso que aconteceu com eles. A glória do Senhor se revelou de um modo extraordinário para esses 3 discípulos. Esse evento glorioso, como eu disse, em primeiro lugar, é um encorajamento para discípulos que sabem que o seu Senhor terá que morrer. Certamente, ao ouvirem o Senhor Jesus relatando que ele precisava morrer, que ele precisava padecer e morrer para ao terceiro dia ressuscitar, eles não esperavam que o Senhor passasse por tal aflição. Tanto que Pedro, quando Jesus fala que era necessário que ele morresse, Pedro se adianta, sempre mais afoito do que os demais, disse: não, Senhor, de modo nenhum não diga tal coisa ao seu respeito. Não diga tal coisa, o Senhor não pode morrer. E ele até faz uma promessa absurda, dizendo: não, se precisar, eu morrerei para te defender, eu morrerei no teu lugar. Não, Pedro, você não entendeu nada. Jesus não precisa de um substituto. Quem precisa de um substituto é você. E o Senhor repreendeu duramente, dizendo: afasta-te, Satanás, porque você está falando o que não convém. Eles estavam desmotivados com o discurso da morte e dos sofrimentos do Senhor. E eles precisavam ver o que a morte e os sofrimentos do Senhor faria por eles. O Senhor seria devolvido à sua igreja, ao seu povo, em glória, pleno em glória. Por isso, a transfiguração é como se o Senhor chegasse entre essa dimensão terrena e física e a realidade eterna e espiritual e abrisse a cortina um pouquinho e falasse: dá uma olhada para vocês verem o que espera por vocês. E Jesus então mostra para eles como ele é glorificado, como ele é glorioso, de um modo muito rápido, para que eles pudessem ter um vislumbre da glória de Deus, a glória do Cristo. O Cristo que seria abatido, que seria ferido, que seria colocado numa cruz miseravelmente,
desprezado, como nos prega Isaías. Esse Cristo humilhado, desprezado, pregado numa cruz, é a manifestação da glória de Deus, e ele se revelaria glorioso à sua igreja. Então, em primeiro lugar, é um encorajamento aos seus discípulos. A glória de Cristo, meus irmãos, deve ser um encorajamento à igreja. E ainda que algumas vezes nós temos a impressão de que a igreja está padecendo, que a igreja está sofrendo, e que talvez alguns possam até pensar levianamente que a igreja está deixada ou abandonada. Nesse momento nós temos que olhar para o nosso Salvador glorioso. A glória do Senhor traz esperança para a sua igreja. Porque ele prometeu, assim como ele é glorioso, ele prometeu compartilhar a sua glória com a sua igreja. E ele já tem compartilhado ao nos salvar. Nós já temos tido uma experiência da glória do Senhor, ainda que de forma muito pequena em relação ao que será. Mas ele nos dá a garantia de que no último dia, quando o céu se rasgar e ele aparecer com os anjos da sua glória, ele então nos colocará no estado eterno de glória, juntamente com ele, onde nós nunca mais experimentaremos essas aflições, essas agrúrias que o pecado e a queda nos submeteram. Então, a glória de Cristo, quando você ouvir ou quando você ler sobre a glória de Cristo, isso deve encher o seu coração de esperança e encorajamento. E talvez você esteja num estado, ou você possa chegar num estado deplorável, como o nosso irmão Jó chegou. Ele perdeu tudo. Jó sofreu que perdeu tudo que ele tinha, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens e perdeu a sua saúde. Mas, mesmo naquela situação deplorável, ele ainda olhava para a glória do Senhor. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se manifestará. Ele coloca a sua experiência na glória do seu Redentor, não no seu estado de miséria. Meus irmãos, ao olhar para a glória de Cristo, no estado que nós encontramos, nas nossas mazelas, nos nossos pecados, frustrações, medos, nas nossas debilidades do corpo e da alma, nós precisamos olhar firmemente para o resplendor da glória do nosso Salvador. Porque é lá que está a nossa esperança. Nós temos que olhar para aquele que não está, como nós ouvimos hoje de manhã, que não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço e que não é movido ou influenciado pelas circunstâncias. Nós sim somos limitados pelo tempo. Nós sim vivemos no máximo 70 anos e agora a gente está vivendo mais um pouquinho, né? Mas a Bíblia diz que o que passa disso é enfado e canseira. Nós somos limitados no espaço, não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a circunstância da vida nos aflige, mas nós confiamos num Senhor que não está limitado pelo espaço-tempo e que não é afligido pelas circunstâncias dessa vida. Quando você se sentir desencorajado, olhe para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha para a glória de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Lendo as Escrituras, ouvindo sermões bíblicos que exaltam a glória do seu Salvador, para lembrar você de que esse Salvador está te renovando de glória em glória e de fé em fé, até que você seja perfeito e perfeitamente transformado pela glória do seu poder. Por isso, em primeiro lugar, tenha a transfiguração como encorajamento, assim como foi para os discípulos, é para nós. Esse Cristo que foi abatido é o Cristo glorioso, que revela a sua glória e que promete a sua glória aos seus discípulos. Segundo, esse evento é um paralelo com o que aconteceu com o profeta Moisés. Êxodo 24, do verso 15 ao verso 18, nós lemos a experiência de Moisés no monte.
E quando o Senhor fala com Moisés, ele faz uma promessa a Moisés dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E nessa promessa, quando o Senhor revela a Moisés, o Senhor manifesta a sua glória, o Senhor manifesta a sua glória a Moisés. E no capítulo 34 de Êxodo, verso 29 a 33, nós vimos aquela experiência de Moisés ser tomado pela glória do Senhor. E nós lemos: e o rosto de Moisés brilhava, e pôs um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas pudessem olhar para ele. Também, Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 20, nós lemos a respeito do nosso Salvador. E aí nós vimos que o que aconteceu com Moisés apontava para o nosso Salvador. Nós lemos em Hebreus 10, 19 e 20 o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, a glória de Deus é manifestada no rosto de Moisés, a glória de Deus é manifestada apontando para Cristo, e aí o texto, a palavra do Senhor diz que a glória de Deus é manifestada plenamente em Cristo Jesus. E aqui diz que Deus consagrou essa entrada, esse vislumbre da glória, através da sua obra, que ele consagrou pelo véu. E aí diz, isto é, o véu é a sua carne. Lembra o que aconteceu no rosto de Moisés, a glória no rosto de Moisés? O que foi colocado no rosto de Moisés para cobrir um pouco a glória? O véu. O que Deus faz em Jesus Cristo? O cobre de carne. A encarnação é uma bênção grandiosa do nosso Deus, de cobrir a glória de Deus com o véu da carne, da humanidade, para que nós pudéssemos ter um vislumbre da sua glória sem sermos consumidos. E alguns ficavam esperando, por que Jesus não manifestou assim todo glorioso, esplendoroso? Talvez seria mais fácil das pessoas crerem nele. Mas quanta graça há na encarnação! Não somente o fato de que Deus se tornou homem para nos salvar, mas o fato de que Deus empacotou a sua glória numa embalagem humana para trazê-la para perto de nós. Você entende o privilégio de ser crente? De Deus pensar tanto em você, apesar de que você não merece nada. Deus pensar no seu bem para ter você como instrumento da glória dele. Ele empacota Jesus Cristo num véu da carne humana e te dá de presente e traz ele para perto de você, para que você possa ter um vislumbre da glória de Deus. E agora ele abre esse véu um pouco e dá um vislumbre um pouco maior para os seus 3 discípulos, para que eles pudessem ver a glória de Jesus Cristo. Esse evento, como eu disse, é o cumprimento de uma antiga profecia. Deuteronômio 18 e Êxodo 24 nos fala: o Senhor disse a Moisés: Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos, e ele será semelhante a mim. Aí ele diz: a ele ouvirás. Agora veja o que nós lemos quando os discípulos dizem: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, porque não sabiam o que dizer. A seguir, verso 7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é o cumprimento da profecia? A ele ouvi. Do mesmo modo que o Senhor falou com Moisés: eu suscitarei um profeta do meio de ti, semelhante aos teus irmãos. A ele, ou no meio dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A mesma coisa que foi dita a Moisés é dita aqui na transfiguração. Então, o que acontece aqui, na verdade, é um cumprimento daquela antiga profecia. Mas também mostrando que em Cristo a lei e os profetas se cumprem. Como ele disse, ele mesmo diz, que ele veio para cumprir a lei e os profetas.
que é que aparece Elias e Moisés? Por que não apareceu Enoque, que foi aquele personagem extraordinário das Escrituras, que não experimentou a morte, mas que foi trasladado porque andava com Deus? Por que não apareceu Abraão, que é o pai da nossa fé, o nosso pai na fé? Por que não apareceu outro personagem, e sim Moisés e Elias? Apareceu, nós lemos aqui no verso 5, aliás, no verso 4, apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Apareceu-lhes Moisés e Elias falando com Jesus. Quem é Moisés e quem é Elias? Moisés foi simplesmente o maior profeta da história do povo judeu, o maior profeta do Antigo Testamento. Se você perguntasse para o judeu quem é o grande profeta de vocês, eles vão dizer Moisés. Mas se perguntassem para um judeu quem é o segundo maior profeta, não iriam dizer Samuel ou qualquer um dos outros, mas iriam responder Elias. Responderiam certamente que Moisés e Elias foram os dois grandes profetas no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ao chegar, ao encarnar-se, ele ensina aos seus discípulos que ele não veio desfazer a lei e desfazer o que os profetas haviam pregado. Em Mateus 5,17, ele diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Deuteronômio 18, verso 15, quando nós lemos lá: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, no meio de teus irmãos, no meio de teus irmãos, e que é semelhante a mim, a ele ouvirás. Você vê exatamente o que acontece na transfiguração, como o Senhor falando aqui. Quem é esses teus irmãos? O irmão Moisés e o irmão Elias. Eles dois aparecem, Jesus no meio falando com eles. E aí o que acontece no verso 7, uma nuvem os envolve, e então eles ouvem. O Senhor fala não somente com João, Pedro e Tiago, mas o Senhor está como se dissesse, relembrando o que o Senhor havia prometido ou falado no Antigo Testamento a Moisés e a Elias. Que até Moisés e Elias, quando ouviram a Jesus. Quando ele diz a ele ouvir, Elias e Moisés ouviram a Jesus. Porque a lei foi dada por Jesus. A lei foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E então, o Senhor está dizendo, a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. Aqui está o Senhor Jesus entre dois irmãos, Moisés e Elias. O cumprimento da lei em Moisés e o cumprimento da profecia em Elias, dos profetas em Elias. E aí o Senhor diz, a ele ouvi. Essa voz de Deus Pai, certamente foi o segundo evento glorioso naquele momento. Porque o primeiro foi o rosto resplandecente do nosso Salvador. Mas eles ouviram a voz, assim como no dia do batismo do nosso Senhor, eles ouviram a voz do Senhor, de Deus Pai, dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi. Este é o meu filho, a ele ouvi. Mas não é somente o meu filho, é o meu filho amado. Ouça o meu filho. Primeiro, ao ouvir essa voz nos mostra que muitas vezes a nossa perspectiva da glória de Cristo, ou da glória eterna, é uma perspectiva tola. Porque essa fala vem logo em seguida ao que Pedro diz. Então Pedro, tomando a palavra, sempre afoito, diz, Senhor, mestre, que bom seria se nós pudéssemos fazer uma tenda aqui. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma é tua, a outra para Moisés e a outra para Elias.
mas a sua proposta era tola, porque ele não tinha, mesmo tendo aquele vislumbre da glória de Deus ali no Sinai, ou ali no monte, ele não estava tendo uma visão correta, ele não ainda conseguia compreender de fato o que era aquilo. O texto, o verso 6 diz que eles não sabiam o que estavam falando, porque eles estavam aterrorizados. Aqui, então, a voz de Deus é uma resposta sábia para aqueles discípulos. Ele mostra que a nossa perspectiva, muitas vezes, é uma perspectiva tola da glória de Deus e do seu reino. Vocês se lembram no início, no primeiro capítulo de Atos? Quando Jesus começa a dar a promessa para os discípulos de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí o Senhor dá aquele ensino preparatório para a sua subida. E aí os discípulos, Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Eles estavam com a mentalidade de que o reino de Cristo era político. E que Deus ia devolver a Israel o seu reino, ia tomar dos romanos, ia devolver o poder, a soberania nacional de Israel, dando a Israel o governo de novo, tirando eles de debaixo do domínio romano. E aí Jesus mostra que a perspectiva deles era tola, e diz a eles, não importa a vocês conhecer tempos e épocas reservadas ao Pai. O que importa agora é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus responde com a seguinte fala, o meu reino é maior do que Israel, o meu reino estende-se até os confins da terra, sobre todo o universo. Vocês vão dar testemunho do meu reino por toda a terra. E graças a Deus, eles obedeceram e chegaram até o Brasil, a quilômetros e quilômetros de distância de Israel. A nossa perspectiva pode ser tola e nós perdemos a visão da glória do Senhor. Quer ver um momento quando a nossa perspectiva é tola? Quando o Senhor nos humilha com alguma doença ou com alguma situação de catástrofe e Ele quer manifestar a sua glória e nós não conseguimos ver a sua glória manifestada ali. Lembra-se do que ocorreu com Maria e Marta quando Lázaro morreu? O Senhor Jesus repetiu 2 vezes, crê e verás a glória de Deus. E ela diz, eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Crê e verás a glória de Deus. O Senhor corrige as nossas perspectivas, fazendo-nos olhar para a glória do Senhor, para a glória do nosso Redentor, além da circunstância que nós estamos vivendo. Eu mencionei na quinta-feira uma jovem, que eu não me lembro o nome, mas essa jovem tem pouco tempo de vida. Ela tem, me parece, 17 anos de idade. E ela foi diagnosticada com um câncer devastador. E os médicos já fizeram tudo o que era possível num tratamento curativo. Agora a única possibilidade é um tratamento paliativo. E aí ela foi perguntada como ela se sentia diante dessa perspectiva. E a resposta dela foi grata. Grata porque Deus me permitiu viver 17 anos. E grata porque Deus me permitiu aprender muitas lições através do meu câncer. Tem um livro que eu quero até recomendar para vocês, que me parece que o autor é John Piper. O título é Não Desperdice o Seu Câncer. Ensina exatamente a nós olharmos com perspectiva para a glória eterna, para a glória do Senhor, e não colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias temporais, momentâneas. A glória de Cristo é revelada para nos fazer olhar para o alto. A glória de Cristo é revelada para nos fazer abstrair-nos de nossas mazelas e olhar para aquilo que é real a respeito da nossa vida eterna. Isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário. E nós podemos dizer, ainda que o meu corpo desfaleça, meu espírito se revigora, porque eu tenho esperança no meu Senhor. O Senhor corrige, a glória de Cristo corrige nossas perspectivas tolas, nos faz olhar corretamente para a vida e para a eternidade. Segundo, ele mostra
a perspectiva divina como a melhor. Vem aquela nuvem do céu, os envolve, e aí eles ouvem a voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, olhem para Cristo. Ele é de fato a manifestação da glória do Pai aqui. E ele é de fato para quem vocês devem olhar. João, Pedro e Tiago estavam impressionados de ver Elias e Moisés. Disseram: que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus nós já conhecemos, ele é maravilhoso. Mas agora nós conhecemos Elias e Moisés. Senhor, vamos fazer 3 tendas para eles permanecerem aqui entre nós. Aí o Senhor os envolve com uma fumaça e tira Elias e Moisés do cenário e diz: é para Cristo que vocês devem olhar. É Cristo, a glória de Deus é manifestada em Cristo, ainda que a glória do Senhor foi manifestada na face resplandecente de Moisés, mas Cristo é a face resplandecente de Deus na terra. Ainda que o Senhor tenha manifestado a sua glória através do profeta Elias, Cristo é o verdadeiro profeta que manifesta, o grande profeta que manifesta a glória de Deus na terra. Quando no final, no verso 8, de relance, eles olham ao redor, a única coisa que restou foi Cristo. A única pessoa que ficou daquela experiência maravilhosa foi Cristo. E a transfiguração ensinou para aqueles 3 discípulos: Cristo e somente Cristo é suficiente. Ele não está ensinando que agora os ensinos de Elias e que os ensinos de Moisés não tinham mais validade. Não é isso. Mas ele estava ensinando que nós precisamos, que Elias e Moisés cumpriam o papel de nos anunciar Cristo. Eles profetizaram Cristo. E que agora nós devemos olhar firmemente para o nosso Salvador. Mateus 11, 27. O Senhor Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Pai revelado em Jesus Cristo na transfiguração. E quando nós olhamos para Cristo, nós conhecemos em Cristo o amor do Pai na sua plenitude. E João, de modo muito poético, disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É em Cristo que nós encontramos essa verdade. É em Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. É em Cristo que a glória de Deus é manifestada. O que a transfiguração ensina para a nossa vida no presente? Em primeiro lugar, a transfiguração mostrou de modo rápido a verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade. Deus escondido em carne humana. Deus escondido em carne humana. Mas também mostra a glória de sua divina humanidade. Deus revelado em carne humana. Essa dinâmica de Deus esconder sua glória em Jesus para revelar sua glória em nós, talvez possa ser difícil de compreender. Mas foi o modo mais sábio e mais extraordinário de Deus nos dar a conhecer a sua glória. E talvez alguns de nós estejam esperando ainda que um clarão venha do céu, talvez. Eu quero ter uma experiência extraordinária de ver a glória de Cristo. Eu queria ver o rosto de Cristo brilhando, nem que fosse num sonho. Mas nós temos lido e aprendido constantemente que a glória de Cristo é revelada nas Escrituras. Que Deus nos deu a palavra de Deus para nos mostrar a glória de Cristo. E o que a Bíblia diz sobre Cristo é verdadeiro. E a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. O que nos lembra o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14?
E o Verbo, que era Deus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está descrevendo aqui não é simplesmente a experiência da transfiguração. E ele, quando escreve o seu evangelho, ele já tinha tido a experiência da transfiguração. E sim, ele podia dizer, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas ele está descrevendo que cada um que olha para Cristo com fé, vê a glória de Cristo, glória como do unigênito do Pai. E é essa glória que nos dá esperança. E é essa glória que nos livra de nossas perspectivas tolas. E é essa glória que nos livra de nosso desespero. Porque nós temos um Salvador glorioso, que nos faz lembrar que há um futuro glorioso para todos quantos nele confiam. A minha pergunta é, você confia no Senhor Jesus como seu Senhor? Você confia no Senhor Jesus como seu Salvador? Você confia que Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus para você? Que não há glória maior no mundo do que conhecer a Jesus Cristo? Não há maior glória do que conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. E não há nada mais importante que um homem ou uma mulher possa fazer nessa vida do que crer em Jesus e ver a glória de Deus revelada na sua obra na cruz, salvando pecadores indignos, pecadores que antes eram condenados ao inferno, resgatados por sua poderosa mão, salvos da condenação eterna. Quem mais, senão o Senhor glorioso, podia salvar milhares e milhares, bilhares e bilhares de pecadores? Quem mais poderia encher o céu de pecadores redimidos, senão o glorioso Salvador Jesus Cristo? Quem mais poderia nos dar um vislumbre da glória de Deus, senão esse glorioso Salvador que foi humilhado na cruz? Quem mais pode nos dar esperança da glória, senão aquele que é a própria glória? É para ele que devemos olhar. Olhe para Cristo, confie nele, creia nele, e ele manifestará a sua glória. Um dia, você não terá um vislumbre da glória do Senhor como Tiago, Pedro e João tiveram. Apenas o céu abrindo rapidamente, mostrando Cristo glorificado e alguns dos seus servos glorificados juntamente com ele. Mas você estará no meio da conversa. Quando Elias e Moisés estiverem conversando com o Redentor, você também estará lá, contemplando a face do seu Redentor. Porque assim ele prometeu que ele vai te glorificar. Ele vai te transformar, vai transformar esse teu corpo frágil que está envelhecendo, esse teu corpo frágil que é suscetível a doenças, ele vai transformar num corpo glorioso e incorruptível. E ele vai te dar uma plenitude de vida tão grande que você nunca, jamais experimentou até aquele dia. Apenas confie no seu Salvador. Apenas confie no seu glorioso Salvador, que é Deus escondido e Deus revelado a pecadores como nós. Vamos orar? Ó Deus, Santo Deus, a minha oração é que o Senhor, ó Deus, nos dê a conhecer a glória do seu Filho Jesus Cristo, como de fato ela é, grandiosa, plena. Que o Senhor, ó Deus, ao revelar-nos a glória do seu Filho Jesus Cristo, nos livre, Senhor, de nossas perspectivas tolas, de nossas expectativas humanas, fracas, e nos ajude, Senhor, a olhar para as Escrituras e guiar a nossa vida e a nossa fé
a partir do que ela revela sobre o seu Filho e a glória do seu reino. Senhor, nós estamos ainda nesse mundo limitado. E por causa disso, a nossa visão é limitada. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez transfigurar o seu Filho, para que a glória dele fosse revelada em um relance, nos dando, Senhor, um vislumbre da sua glória, através dos teus servos, Pedro, Tiago e João. Ó Deus, mas que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, até aquele dia quando o Senhor Jesus Cristo rasgará os céus e abrirá completamente o acesso à contemplação da sua glória. E que nós, Senhor, de olhos desvendados, sem véu, olharemos para aquele que é perfeito e contemplaremos nele a glória do Pai. Ajuda-nos, Senhor, enquanto sofremos as mazelas desta vida caída aqui no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos olhos e a olhar para o Cristo glorioso, para o Cristo que é a manifestação da glória do Senhor na terra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, até que Ele venha e nos resgate e consuma a sua obra e complete a boa obra que Ele começou e vai completar. Ó Deus, nós te rogamos, perdoe-nos, Senhor, por tantas vezes que nós tivemos uma perspectiva tola, mínima, da revelação da glória do nosso Salvador. Quando nós colocamos no nosso Salvador expectativas humanas, terrenas, vis e passageiras, quando nós deveríamos ver a grandeza da sua glória e olhar com mais firmeza para aquilo que nos espera, na pessoa bendita do nosso Salvador glorioso. Assim nós oramos, Pai, e pedimos, faz-nos ver a glória do Senhor na face do seu Filho, enquanto ouvimos a exposição do verdadeiro Evangelho, a pregação da tua palavra. Faz-nos ver, Senhor, a glória do teu Filho, enquanto contemplamos a sua obra e a sua pessoa pela fé. Assim nós rogamos ao Pai bendito, no nome santo, bendito, do nosso Senhor glorioso, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, vamos colocar de pé e vamos adorar o nosso Senhor, louvar a Ele.